Intinuais. Olá, Raquel. Bons ventos que trazem por aqui, são ventos frios. São ventos frios. Congelados mesmo. Mas olha, como estás? como é época de frio e de neve, portanto até acho muito bem. Não sei como é que está este calor todo, não é? Nesta calor altura é do aqui, ano, não é? Vive uma união de facto há alguns anos e é uma relação complicada. Começámos jovens e apesar de ambos termos sofrido muito por paixões anteriores, e vivenciado outras relações, a nossa sempre foi de ciúme, inseguranças, mágoas, provocações, mentiras, discussões violentas. No fundo, falta de maturidade, eu sei. Acho que ambos vivíamos as coisas como algo do género. É uma relação atribulada e de sofrimento, mas há muita paixão e tesão. Aqui há uns dias falámos nisso, não é? Que podia haver alguns problemas, mas depois até que o sexo funcionava. Aliás, neste Sim. caso é essa situação, não é? Ou então nas situações em que está tudo muito bem, só não funciona o sexo. Isto também existe. E provavelmente até há muita paixão, porque vamos à origem. A palavra paixão significa sofrer. É o sofrimento. Não é? Nós falamos da paixão de Cristo para nos referirmos ao sofrimento de Cristo. Não é? E aqui, aplicado ao amor, é sofrer por ter aquilo que ainda não se tem. Ora, também se pode sofrer por ter o que não se tem numa necessidade de posse e de dominar a outra pessoa, que é uma característica que muitas vezes aparece nos seres humanos. Agora, nada disso tem a ver com uma relação amorosa. E na verdade, no século XXI, olhar para uma relação amorosa que já não é como no tempo do matrimónio, em que servia apenas para a procriação e para a transmissão dos bens através da procriação, para a descendência, mas é para uma realização pessoal e afetiva, então eu pergunto-me porque é que essas pessoas estão juntas. Pois, porque às tantas ela diz, nunca chegámos ao amor e à entrega total devido a mágoas iniciais. Como aprender a ultrapassar isto? Há coisas que não ir são embora. ultrapassáveis, não é? Mas Sim. há muito aquela ideia de que o sofrimento, lá está, aquela paixão deve continuar, porque as coisas não são fáceis, a vida não é fácil e às vezes é lutar, batalhar. Mas repara que sofrendo. na nossa cultura, e vou entrar um bocadinho aí agora na tua área, na nossa cultura foi isso que foi introduzido e que nos fazem ter. Temos que sofrer, temos que sofrer. Aliás, até alteraram o texto Sofrer bíblico. por amor. Sofrer por tudo e também por amor. E por mais Alteraram o texto bíblico, Sim. que na origem tem Deus sofreu para nós não termos que sofrer. Ele morreu na nossa vez, em vez de termos nós. Sim. Morre ele e depois renasce, não é verdade, mas morreu. Portanto, ele sofreu para nós não termos que sofrer e a certa altura inventou-se um texto, uma narrativa, que era, temos de sofrer porque Deus também sofreu. Também sofreu. Em vez de ser, já não precisamos de sofrer porque ele já sofreu por nós, ele sofreu. Mas Realmente. vamos desvalorizar o sofrimento dele. Não o queremos, não aceitamos que ele tenha sofrido por nós, porque eu é que sofro por mim próprio. E depois dizemos, temos de sofrer porque Jesus também sofreu. E nesta cultura que entra e que nos faz, nós somos feitos de carne e somos feitos de cultura, naturalmente depois vamos atrás de um sofrimento e nem percebemos, não se acendem luzinhas vermelhas. Estás a ver o semáforo verde, amarelo e vermelho. Agora imagina um semáforo que acende as 3 vermelhas ao mesmo tempo. Sofrer, zangas, discussão, já tentámos. Não é? Também não é. Há uma discussão, há um problema, vamos embora, logo, porque são claro. 2 personalidades diferentes. Sim, tem mas um neste período caso que às já vezes é tem um um de período ajustamento. bastante longo. Não sei quantos anos, 13 anos, não era? Não sei, acho Pronto, que eles eram não dizem. muitos. Há alguns anos. Há alguns Exato. anos. E se não se mobilizam para a mudança e também não acontece a mudança, quer dizer, isto são 90 anos. Há mesmo isto falta de comunicação mesmo, em que ela dizia que até para falar de casamento, algo que ambos queríamos muito, mas que ninguém queria tocar muito no assunto para não sofrermos com a hipótese de a outra pessoa não querer tanto assim. Sim, mas aí estamos São claramente a pessoas falar de complicadas. ignorância. Outro dia uma professora de radiologia Sim. dizia a dificuldade de ler uma radiografia é que nós só vamos ver o que já sabemos que temos que procurar, não é? Sim. E nos amores e nos passos da nossa vida a história é exatamente a mesma. Se eu não tiver uma representação de como funciona um casamento, uma relação de amor, naturalmente também não vou à procura, nem me apercebo com o que está lá que não era para estar. É como conduzir a nossa relação amorosa é como aprender a ler uma radiografia, não é? Eu tenho que saber o que é normal estar lá, eu tenho que saber o que não pertence estar lá. E só conhecendo estas 2 coisas é que depois posso olhar. Se nós soubermos como é uma relação amorosa, que ela não é para sofrer, quando vemos chegar o sofrimento, começamos a perguntar, bom, isto é um sofrimento de crise, isto é um sofrimento de ajustamento de um ao outro, Exato. ou isto é um sofrimento que não cabia aqui. Analisar se pode ser temporário, se Sim, pode ser só sim. de... E de crescimento e de ajustação. Claro. O ajustamento implica sofrimento. Olha, no crescimento na adolescência,
quando o corpo está a transformar, Sim, são os ossos dão dor, as dores de crescimento. E numa relação amorosa é a mesma coisa. Claro. É preciso saber o suficiente sobre a relação amorosa para perceber se aquelas são dores de ajustamento, se aquelas dores não pertencem. E bom, é como numa radiografia. Olha, agora de repente eu percebi que é a radiografia. Beijinhos, Quintino. Um beijinho, Raquel. 2 vezes por dia, a hora do sexo. Na Antena 3.